Bom dia, povo de Deus, paz seja contigo, paz do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe grandemente, que o Espírito Santo de Deus continue a fazer a obra na tua vida, no teu coração, continue nos transformando, nos guiando, nos iluminando através da palavra do Senhor. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor, mais uma vez que Deus nos concede graça, e é mediante essa graça do Senhor, a oportunidade que Deus nos dá para falar um pouco do que Deus tem a falar conosco através da palavra dele. Deus te abençoe desde já, em nome de Jesus. Ontem à noite, irmãos, Deus soprou uma mensagem no meu coração, e eu tenho certeza que é uma mensagem breve, mas eu tenho certeza que Deus tem algo a falar com alguém, a falar comigo, a falar com você que me escuta. Aonde essa palavra chegar, aonde essa mensagem chegar, que essa palavra surta o efeito, aquilo que Deus verdadeiramente falou no meu coração e falou comigo também. E eu acho isso tremendo, a maneira como que Deus se revela, a maneira como que Deus é um Deus tão grandioso, mas um Deus de uma simplicidade que tem prazer em se revelar a nós. Eu tenho certeza que você conhece a história do povo de Israel quando estavam escravos, quando eles eram escravos no Egito. É um texto, uma história muito conhecida, quando o faraó, com o coração endurecido, não permitiu por um período o povo de Israel, os hebreus assim chamados, partirem, serem livres, e Deus usando a vida de Moisés para libertar o povo de Israel, mas faraó com o coração endurecido. E mediante esse coração endurecido, Deus foi enviando pragas. Tenho certeza que você conhece essa história. As 10 pragas do Egito, uma história muito conhecida aí há muito tempo e bem fixa na nossa mente. E Deus foi levantando Moisés, foi levando Moisés a falar com o faraó, e Faraó negando de libertar o povo, deixar o povo de Israel e os hebreus irem embora, assim como Deus estava pedindo. E ponto a ponto Deus foi derramando pragas em Faraó, foi derramando pragas no Egito, mediante a desobediência, mediante o direcionamento que Deus tinha. E eu escrevi aqui quais foram as 10 pragas. A primeira praga foi a praga do sangue. As águas do Egito se tornaram em sangue. Você pode imaginar isso? Eles abriram a torneira, as fontes, os rios, tudo que eles tinham de água se tornaram em sangue. Segunda praga foi a praga das rãs. O Egito encheu-se de rãs, virou aquela nojeira. E depois essas rãs morreram, teve que ser catada, entulhada, foi aquele mau cheiro terrível. Depois vieram a praga dos piolhos, veio a praga dos piolhos. Todos os egípcios ficaram empesteados, ficaram cheios de piolhos, uma coceira, uma agonia desenfreada por causa dos piolhos. Pragas que Deus foi colocando como justiça pela desobediência à voz dele mediante o seu porta-voz, que era Moisés. Quarta praga, as moscas. E o Egito se encheu de moscas. Foi cheio de insetos, cheio de moscas. Quinta praga, a morte dos rebanhos dos egípcios. O faraó era um homem milionário, bilionário na época. Ele tinha muito rebanho. Os egípcios eram um povo financeiramente bem estabilizado, eles tinham muitos rebanhos. E morreu muitos desses rebanhos. Essa foi uma das pragas. Outra praga, feridas sobre a pele dos egípcios. Quero que você imagine tudo isso. Sobre a vida de uma nação, sobre a vida de pessoas de uma nação, inclusive de Faraó. O Faraó não ficou fora disso aí. Corpo cheio de feridas, cheio de pus, aquela coisa terrível.
As suas feridas veio a tempestade de granizo, uma grande tempestade de granizo, como se nunca tinha ouvido na terra ainda. E a 8ª praga, os gafanhotos, nuvens de gafanhoto, muito gafanhoto. E a 9ª praga, densas trevas. Por 3 dias eles ficaram em trevas, escureceu. A palavra de Deus fala que essas eram densas trevas que as pessoas podiam apalpar como se fosse uma nuvem densa. Era uma nuvem de trevas, era uma nuvem de escuridão que se apalpava com a mão, como se fosse uma fumaça grossa. E eles ficaram por 3 dias no meio dessas trevas. Olha quanta coisa terrível. E a última, eu acredito que é a pior de todas, a morte dos primogênitos. Desde os filhos mais velhos dos egípcios até as primeiras crias dos seus rebanhos. Então foi a pior de todas, eu acredito. Claro que cada uma teve a sua consequência, mas essa aí eu acredito que foi a mais pesada. Tenho certeza que você conhece essa história, mas aonde que Deus quer nos levar? Em que sentido que Deus quer nos levar? Talvez eu esteja falando com pessoas que estão passando situações difíceis, situações, claro que muito longe dessas pragas, muito longe dessas situações aqui, mas que têm passado por tempestades, não vê a vida fluir, vê morte dentro da família, morte espiritual, morte sentimental, morte emocional, até morte física. Tem visto como se fosse o inimigo derramando essas pragas, uma inquietação. A pessoa não tem sossego. Tem uma vida, parece que rodeada de pragas. Como eu disse, claro que não nessa proporção. E Deus me levou num princípio. Deus me levou a raciocinar uma coisa muito séria, que pode ser, eu não estou falando que é, eu não estou afirmando que isso pode ser a razão dos seus problemas, a razão de tudo isso talvez que você esteja vivendo, de ruim, tempestades, feridas no coração, na alma, nos sentimentos e por que não no corpo. Quantas pessoas doentes Satanás tem aproveitado um momento de fraqueza, às vezes espiritual, emocional, e vai afligindo a pessoa, vai cercando a pessoa com inquietações na alma, com inquietações no espírito. E essas famílias vão ficando secas, com vidas secas, às vezes rodeadas de espiritualmente gafanhotos, onde essa pessoa às vezes planta, onde essa pessoa às vezes rega, onde essas pessoas têm uma plantação, estou falando espiritualmente, e vem os gafanhotos e come tudo, não fica nada, e a pessoa não consegue entender o porquê de tanta luta, o porquê de tantas situações adversas. E Deus me levou, falou muito forte ao meu coração. E Deus me levou lá no princípio, antes de tudo isso acontecer com o faraó. Antes de tudo isso acontecer. Vamos lá então. Quando o povo de Israel chegou no Egito, através da família de Jacó, assim diz aí em Êxodo capítulo 1, fala: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel. Israel era Jacó, se tornou Israel. Jacó se tornou Israel, Deus mudou o nome. Que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua respectiva família. E aí a palavra de Deus cita os nomes aí dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, que eram as 12 tribos de Israel, se tornaram. Pois bem, e quem estava ali no meio? José, um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó. E aí no versículo 6, presta atenção que Deus quer falar contigo, quer falar comigo também. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. A geração de José, a geração dos que entraram no Egito, e a palavra fala que era 70 pessoas.
Eram somente 70 pessoas. Essas 12 tribos com seus filhos, enfim, eram 70 pessoas. E aquela geração morreu. Aquela geração ali morreu, ficou a outra geração. Não é que foi extinguido o povo de Israel do Egito, não. Aquela primeira geração que entrou no Egito morreu. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Versículo 7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Aquela primeira geração que entrou no Egito morreu. E as gerações futuras, as próximas, a segunda, a terceira, enfim, a sequência das gerações, eles eram frutíferos. Eles proliferaram, a palavra de Deus diz. Foram se multiplicando, encheu o Egito de israelita. O povo hebreu foi se tornando numeroso. Mas pega a mensagem do Senhor agora. Versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei. Naquela primeira geração existia um rei, um faraó. E aquele primeiro faraó da primeira geração morreu. E aqui já assume um outro rei. Então subiu ao trono do Egito um novo rei. Olha o que Deus quer falar comigo e com você. Que nada sabia sobre José. Olha o princípio aí. Olha a raiz de tudo. Aquelas 10 pragas que vieram futuramente sobre o Egito. 10 pragas terríveis, situações adversas, destruindo o país, destruindo famílias em todos os aspectos, matando egípcios. Mas o que Deus quer falar comigo e com você nesta manhã? Aquele faraó, ele não tinha informações. Faltou o interesse desse faraó em querer saber quem era aquela primeira geração que tinha morrido. Quem é esse povo? Esse povo é o povo de Deus? Quem era José? Ele nada sabia sobre José, a palavra de Deus nos diz. E muitas vezes, eu não estou dizendo que é, mas muitos problemas, muitas pragas que pessoas hoje vivem, muitas pragas emocionais, espirituais, pragas destrutivas que estão matando famílias, que estão matando pessoas, almas, estão matando o espírito de muitas pessoas, estão matando o ministério de pessoas. Pode estar enraizada nesse problema aqui, ó. Tá faltando informação. Tá faltando eu e você buscarmos informações em Deus. Aquele primeiro faraó que estava com a primeira geração morreu, faleceu. Entrou um segundo que nada sabia sobre os hebreus. Porque se ele soubesse, talvez a história teria sido diferente, meu irmão. Talvez a história teria sido totalmente diferente, minha irmã. Então busque informações no Senhor. Busque informações de quem é o povo de Deus. Busque informações sobre o reino de Deus. A falta de informação pode ser uma fonte, pode ser um alicerce que vai trazer destruições, pragas para mim, para você, num futuro bem próximo. Você fala assim, misericórdia, irmão, misericórdia mesmo. Mas não é questão de misericórdia, é questão de nós buscarmos conhecimento em Deus, daquilo que Deus tem, quem é Deus. Talvez, eu não estou afirmando, talvez, se esse faraó aqui tivesse buscado informação, quem é esse povo? Quem era José? Talvez os empregados, os servos daquele novo faraó, talvez eles iriam passar informação. Ó faraó, José era um povo, fazia parte do povo de Deus. Mas quem é esse Deus? É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, um Deus poderoso, um Deus... Mas ele não teve interesse, ele nada sabia sobre José, ele nada sabia sobre o povo de Israel. Simplesmente ele ficou com medo da alta multiplicação dos israelitas, dos hebreus, e lançou um decreto aí para que todo menino que nascesse homem fosse jogado ao Nilo, fosse morto. Mas eu não quero entrar aqui nessa linha. Eu quero que você entenda
que talvez o motivo de pragas, motivo de situações adversas que nós talvez já passamos, ou estamos passando, ou que possamos ainda passar, pode vir de uma falta de informação, assim como foi com Faraó, com esse novo Faraó. Por que ele não teve interesse em levantar as informações? Só que depois nós vimos aí, você conhece a história, depois Deus levantou Moisés para ir falar com ele, mesmo assim ele foi temando, Deus foi dando oportunidades dele mudar e ele não mudou. E as pragas foram sendo derramadas. A mão do Senhor foi pesando sobre a vida dele, sobre aquela nação. Busque as informações, meu querido. Deus tem prazer em te dar informações. Deus tem prazer em se revelar a você. Deus é um Deus que ele tem alegria, ele sente alegria quando nós queremos saber quem é ele. Que ele sente prazer, o coração de Deus se alegra quando nós buscamos ele e queremos informações sobre o povo dele, sobre o reino dele, sobre como ele age, o que ele gosta, o que ele não gosta. Deus tem prazer em se relacionar com o ser humano. Mas a maioria da sociedade não tem interesse em buscar informação. A sociedade quer informação mastigada. A sociedade quer informações que agradam o ego deles. Veja que a falta de informação desse próximo faraó que assumiu o lugar do outro. O outro conhecia quem era José, o outro conhecia quem era o povo de Israel. Mesmo que ele não temesse a Deus. Mas esse segundo foi pior, porque ele não teve interesse. A palavra de Deus fala que ele nada, então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Aqui em José nós podemos entender sobre a história de Israel, sobre o povo de Deus, sobre os hebreus. Quem era o Deus de José? Quem era o Deus dos israelitas, dos hebreus? E esse novo faraó não teve interesse. Aí eu pergunto para mim e para você, qual o grau do seu interesse em querer saber as coisas do reino? Qual o seu grau de interesse? Talvez estamos vivendo pragas de sangue, de rã, de piolho, de feridas, de densas trevas nos rodeando, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Estamos vivendo isso por escolhas erradas, por não ter interesse em saber quem é esse Deus. Deus está disponível a todos os momentos, querendo se revelar, querendo se identificar de uma forma clara, objetiva, sem confusão, para você, para mim, todos os dias. Só que muitas vezes nós não vamos até esse Deus, nós não temos interesse. A gente só vai reclamar da praga, nós só vamos murmurar das pragas, nós só vamos murmurar por que está acontecendo isso. Mas veja que Deus nos traz um princípio nesse dia. Aquele novo faraó nada sabia sobre o povo de Israel. Procure informações, procure conhecer a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Oséias: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Muito a se encaixar com isso. Você vê que agora em Oséias já, Deus usando o profeta Oséias, não é nem para falar do povo egípcio. Está falando do povo hebreu, do povo de Israel. Que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. O povo de Deus é destruído, sofre destruição, paga preço, sofre, é destruído. É destruído porque não tem interesse em conhecer ao Senhor. Quer conhecer ao Senhor? Mergulhe nas Escrituras, meu querido. Ele se revela a você tremendamente. Deus tem prazer em se revelar ao ser humano. Mas o ser humano, a maioria não tem interesse em buscar a Deus. E veja que esse faraó, esse novo faraó, também não tinha interesse em saber quem era esse Deus, quem era o povo hebreu. Pagou um alto preço. Perdeu filho, perdeu fazendas, perdeu plantações, perdeu empregados, praticamente, resumindo, perdeu um reinado. Seu filho primogênito foi morto pela 10ª praga. Seus rebanhos, foi uma nação destruída. Onde está a fonte do problema? Onde foi a fonte do problema desse novo faraó? Ele nada sabia sobre José. Procure informações, gaste tempo com informações, separe um tempo do seu dia para buscar informações sobre Deus,
sobre quem é o Senhor. E Ele vai se revelar a você, eu tenho certeza. Fique com essa mensagem, meu querido, fique com essa palavra, medite nela, que eu e você possamos buscar as informações necessárias para que não venhamos a sofrer, não venhamos a passar por pragas, dizendo-se assim. Deus te abençoe e te guarde, que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração, que você tenha um dia abençoado, iluminado, em nome de Jesus, que essa palavra seja motivo de bênção, de transformação e de conversão e de tomada de atitude para mim e para você. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.